Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa reinar em nossos corações hoje e sempre. E que tenhamos alguns momentos bastante felizes juntos, que possamos ter uma noite maravilhosa. O tema reservado para a noite de hoje vem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, é o item 5. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Essa leitura também está no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Olha que interessante, irmãos. O ensinamento de Jesus, até hoje, ele é atual. Até hoje, é como se nós estivéssemos aprendendo e ele estivesse aqui nos ensinando. Sempre vai ser atual. Porque Jesus veio à Terra pregar o amor, pregar o ensinamento. Ele veio dizer para nós que se nós quisermos ser amigo dele, nós devemos amar o nosso próximo. Essa leitura está no livro de João. E é interessante que todo dia que nós chegamos até essa casa de oração, essa casa de amor, nós sempre levamos para casa algum ensinamento interessante que nos faz refletir. Meu Deus do céu, como eu não pensei nisso antes? Ou, será que o meu caminho estava certo? Então, vamos fazer alguns apontamentos sobre essa passagem. Lembremos-nos de que Jesus nada deixou por escrito. Seus ensinos deveriam se fixar nas mentes e nos corações dos homens. Foi um ensino informal a sabor da circunstância, dos usos e dos costumes dos judeus, a fim de serem mais facilmente fixados na memória, mesmo sem o entendimento maior da lição. Os judeus, como todos os demais povos da época, ofereciam sacrifícios materiais como animais para serem mortos, conforme os ritos adequados para agradarem e homenagearem a Deus. Era uma coisa que hoje a gente fica pensando. Na época de criança, dizia que tal coisa era fazer cortesia com chapéu alheio. Na época de criança eu via muito isso. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós vamos sacrificar um carneirinho tão bonitinho e deixar ali no altar o carneirinho morto, tadinho. Uma pombinha? Não tem sentido isso. Não tem sentido. O ensinamento de hoje fala justamente sobre a melhor maneira que nós podemos chegar até Deus. O Espiritismo e essa casa de amor, essa casa que nós vemos toda terça-feira, nos ensina que se estamos na Terra para espiritualizar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos e ações, a fim de desenvolvermos as qualificações divinas que trazemos em nós, Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, absoluto em tudo, não precisa de sacrifícios materiais, mas quer que todos nos tornemos inteligentes e bons. Volta no começo ali, quando foi dito que no livro de João está escrito: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E lá embaixo está escrito: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Assim, Jesus, aproveitando um costume religioso da época, deixou o ensinamento de que o sacrifício que devemos fazer por ser mais agradável a Deus é o sacrifício de eliminar o orgulho através do esforço do perdão, da reconciliação, sempre que houver alguma ofensa, mágoa ou ressentimento. Os tempos passaram, usos e costumes se transformaram, mas os ensinos do Mestre Jesus continuam sempre atuais, desafiando nossa inteligência, conclamando-nos ao sacrifício da eliminação dos nossos vícios morais, das nossas enfermidades espirituais. Não adianta considerarmos-nos cristãos, aceitar seus princípios, se não houver o esforço para vivenciar esses ensinos no dia a dia, se não houver uma melhoria de sentimentos
pensamentos e ações, se não houver a transformação para uma melhor pessoa. Uma das maiores dificuldades está no perdoar, visto que orgulho ainda predomina sob diversas maneiras nos corações e nas mentes dos homens. Todavia, sempre que nos voltamos para Deus, no altar da nossa consciência, numa prece de louvor ou de agradecimento, ou para pedir em qualquer lugar, devemos, pelo menos nesse instante, estar com o coração puro de ressentimentos, sem sentimentos negativos, com a confiança, a simplicidade e a humildade de uma criança. Lembra, né, que quando Jesus disse: deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino dos céus é daqueles que se lhes assemelham. Essa leitura está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Não quer dizer que nós devemos ser criança, quer dizer que o nosso sentimento, o nosso amor, a pureza do nosso sentimento tem que se assemelhar à pureza da criança, do sentimento da criança. Em assim fazendo, com a vontade de ter um dia uma consciência tranquila e paz no coração, vamos, como podemos, manter nossa atitude de não nos sentirmos ofendidos, magoados com alguém. Não somente quando em oração, mas o mais frequente possível, porque esse é o sacrifício mais agradável a Deus e o mais benéfico para nós, homens da terra e espíritos em desenvolvimento. Então, até aí, a gente aprendeu que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faz do próprio ressentimento, reconciliando-se com seu irmão antes de se elevar em prece o pensamento do Pai. Bom, na Bíblia tem uma parte que diz que quando se perdoa aqui na terra, com todo o seu coração, com todo o seu sentimento, com todo o teu entendimento do perdão do coração, dizem que na terra se trocam trombetas. Se no céu tocam trombetas, é porque é importante nós termos um bom entendimento com o nosso irmão, né? A nossa vida, até hoje, ela foi feita através de exemplo. Nós vivemos aprendendo com o exemplo das pessoas. Desde criança, nós trazemos isso. Nosso primeiro exemplo foi o pai e a mãe. Que exemplo melhor do que esse hoje para a gente ser pai, para a gente ser avô, por exemplo? Isso é interessante. Nós tivemos vários exemplos na vida. Eu vou trazer aqui alguns exemplos que aconteceram, que faz a gente refletir um pouco no amor, no sentimento. No começo da década de 70, nós tínhamos aqui a música, ainda tinha um pouco ainda do Jovem Guarda, aquele negócio todo. E uma vez um cantor, ele sofreu violência na rua onde ele estava, por conta de inveja, por conta de ciúme, por conta de coisas desse tipo. Então ele estava na televisão, que o convidaram, e lá ele cantou uma música que dizia mais ou menos assim: só o amor constrói. Por favor, plante uma flor para florir o nosso país, pois quem destrói a paz não verá jamais o irmão feliz. Isso é uma prova de amor, isso é uma prova de sentimento. Passado um bom tempo, o Papa João Paulo II estava junto da multidão quando ele foi alvejado por 3 vezes no corpo. E foi internado na hora, foi internado com 3 tiros, a pessoa. Aí, ele se curou, graças à bondade do nosso Pai, do nosso Deus, ele se curou. E ele foi onde estava preso aquela pessoa que o alvejou e conversou bastante com ele, se abraçaram, conversaram bastante. Daí, com uma prova de amor. E do Papa João Paulo II, ninguém há duvidar do sentimento dele. Se ele perdoou com amor, é porque de fato aconteceu. Ao sair da prisão, aquela pessoa não tinha mais o Papa, ele tinha já desencarnado. Então essa pessoa foi lá no túmulo do Papa levar flores. Uma atitude muito bonita, uma atitude de perdão, de carinho, de sentimento.
Isso é muito legal, né? Há um tempo atrás, isso é um bom exemplo para nós também. Um exemplo que vem do Papa João Paulo II e um exemplo para a gente seguir. Uma vez, nós tivemos aqui uma história aqui na Terra de um senhor chamado Nelson Mandela. Ele ficou preso bastante tempo e depois ele foi presidente daquele país. E um dia, como presidente, chegou no lugar que eles escolheram para almoçar e sentaram-se à mesa e começaram a conversar. Quando estava chegando a comida, ele só olhou e falou: aquele soldado que está comendo sozinho, traga-o até a mim, senta aqui. E aquele soldado veio, sentou-se a ele, obedeceu, mas ele passou tão nervoso, aquele soldado, ele suava em bica, ele pingava de suor, estava tremendo, estava preocupado, não se sabe o quê. Eu sei que ele comeu rapidinho, pediu licença e saiu. E daí algum dos amigos do Nelson Mandela perguntou: você viu o estado que ele estava? Ele estava muito nervoso. Ele estava com um problema? Não. Quando eu estava preso, eu sentia às vezes sede. Sentia muita sede, ninguém me dava água. E quando eu pedia água, esse soldado jogava urina em cima de mim. Meu Deus do céu, e você trouxe ele para almoçar contigo? Olha o que ele respondeu: mentes que procuram vingança destroem estados, enquanto as que procuram a reconciliação constroem nações. Madiba disse isso. Olha que coisa fantástica, o amor que ele tinha por dentro. Não tinha ódio, não tinha vingança, não tinha nada. Vamos conferir aqui. Chico Xavier, como é bom ter exemplo, e Chico Xavier é sempre exemplo para tudo. Ele sempre dizia: se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. O primeiro beneficiário do perdão é justamente aquele que o exercita. O ensinamento é grande e a gente às vezes fica preocupado, porque são tantos ensinamentos, são tantos exemplos, mas como nós demos os exemplos aqui, da terra que esteve tão próximo da gente, vamos então puxar para um exemplo mais, vamos assim dizer, um exemplo mais próprio daquele que veio nos ensinar o amor. Vamos lembrar da história lá atrás. O Chico falava que Jesus trazia na mente e no coração tudo aquilo que os discípulos e todos nós deveríamos praticar hoje. O ensinamento da noite é assim. Quando Jesus, na história, estava no átrio, ajoelhado, amarrado, uma coroa de espinho na cabeça, no seu rosto fundia-se lágrimas, suor. E ele estava entregue, exausto, cansado. De repente um soldado veio e lhe deu um tapa. Jesus continuou quieto. Só levantou os olhos e perguntou: se eu errei, me aponte o erro. Mas se eu não errei, por que me bates? Calmo, tranquilo, sereno. Um pouco diferente de nós, né? Às vezes a gente não tem muita paciência, né? Bem, a história seguiu. Ali na frente, ele viu algumas coisas. Assim como ele perdoou o primeiro que lhe deu um tapa, ali na frente ele viu uma série de situações, inclusive já estava até na cruz,
E ele falou: Pai, perdoai-los, eles não sabem o que fazem. Mas ali de cima, de onde ele estava, ele percebeu várias coisas. E uma das coisas que ele aprendeu nessa história e que ele viu foi que os soldados estavam tirando sorte para ficar com a túnica dele. E se nós vamos ver, que túnica era aquela? Era especial? Era muito especial. Mas não para ele, para nós ela seria muito especial. Mas para Jesus, ele estava despojado de todos os bens da terra, então, por mais que tivesse sido feita aquela túnica com carinho, ele relevou. Ele só disse isso: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Aquela túnica foi feita para ele pela Maria de Nazaré, a mãe dele. Automaticamente ele teria que ter muito carinho por ela, porque foi feita com um tecido só. Era uma túnica feita com um tecido só, portanto, não era qualquer um que fazia aquela túnica. Tinha que ser uma pessoa bem prendada, e Maria era bem prendada. No tempo que ela ficou com os essênios, naquele tempo que ela saiu e ficou com os essênios, depois voltou, ela se tornou muito prendada. E ela acabou, quando voltou, presenteou Jesus com aquela túnica. Bem, mais à frente da história, nos últimos momentos, ele disse para uma pessoa que estava ao lado dele: ainda hoje entrarás comigo no paraíso. Ali ele também estava perdoando os pecados daquele ladrão, era ladrão. Até aquele momento era, depois daquele deixou de ser. Mas era uma pessoa boa, não queria praticar aqueles erros. Tanto que ele ficou, depois daquilo, companheiro de Jesus na caminhada. Então, queridos irmãos, o ensinamento de hoje, ele traz para a gente uma responsabilidade muito grande. Quando nós vemos que um palestrante, um pastor, um padre, um mensageiro da casa espírita, ele nos traz um ensinamento, muitas vezes nós achamos bonito, mas a bem da verdade não é para achar bonito, é para viver aquele ensinamento. A nossa função na Terra é aprender, mas aprender e praticar o que aprendeu. Então, nós chegamos ao final aqui agora do que foi transmitido da seguinte maneira: uma pergunta. Falamos do cantor que cantou uma música falando de perdão, do Papa que perdoou, do Nelson Mandela que perdoou, do Chico Xavier que falava de perdão, de Jesus que nos ensinou que o perdão é muito importante, ele agrada demais a Deus. A pergunta que não quer calar: e nós? Que exemplo nós já transmitimos a alguém? Nós já transmitimos algum exemplo de perdoar a alguém? Nós já transmitimos a alguém que não se dá bem com a gente que nós o amamos? É meio complicado pensar nisso agora, isso então fica como lição de casa. Quem sabe nós possamos chegar em casa hoje à noite, na hora de dormir, e refletir um pouco como é que tem sido a nossa vida, do dia do nascimento até hoje. Nós estamos entendendo o nosso próximo, nós estamos ajudando o nosso próximo, nós estamos perdoando o nosso próximo, nós estamos tentando tornar o nosso inimigo como um possível amigo, devagarinho tentar mudar aquela história e transformar aquele inimigo em amigo. Nós temos um segredo para isso. Está escrito ali, ó. Ali está escrito o segredo para ser feliz. Se nós queremos ser pessoas boas, se nós queremos ser um bom cristão, nós começamos com aquilo que nós vemos aqui aprender toda semana. Nós fizemos uma oração em forma de canção. Se nós seguirmos essa oração, nós temos tudo para ser feliz, nós temos tudo para colocar em prática, nós temos tudo para dar continuidade ao que o Mestre ensinou.
Olha como é interessante. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Tudo na nossa vida está dentro disso. Se nós somos instrumento de paz, tudo na nossa vida está dentro disso. Olha que interessante. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Discórdia, que eu leve a união. Dúvida, que eu leve a fé. Erro, que eu leve a verdade. Desespero, que eu leve a esperança. Tristeza, que eu leve a alegria. Trevas, que eu leve a luz. Isso nos traz uma responsabilidade grande. Fazei com que eu procure mais, ó Mestre. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esse não é o segredo para ser feliz? Esse não é o segredo para caminhar dentro dessa oração e produzir o bem na vida dos nossos irmãos? Se nós seguirmos essa oração, nós temos tudo para fazer o nosso irmão feliz. E aí está o segredo da nossa felicidade: fazer o nosso irmão feliz. E daí nós vamos nos sentir felizes? Vamos? Tá. Chegamos à conclusão de que a felicidade está nisso. Quanto mais pessoas pudermos fazer feliz, mais felizes nós seremos. O segredo está nessa oração, no ensinamento de Jesus, no amor ao próximo, no amar a Deus, e na forma como nós praticamos o ensinamento. Então, queridos irmãos, que a paz de Jesus, o amor do Pai e o poder do Espírito Santo possa habitar nos nossos corações. Que esse Pai maravilhoso permita que nós tenhamos uma semana maravilhosa e que na terça-feira da semana que vem possamos estar aqui juntos, novamente, para celebrar o ensinamento de Jesus.